Fala pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado do governo de Minas Gerais. Já chegamos ao volume 7, estamos na semana número 1. Pessoal, essa semana o tema é ambientes tropicais. Antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online. Eu sei, vários de vocês já se inscreveram. E nos seguir lá no Instagram, já seguiram? Pessoal, nos sigam também nas nossas redes sociais. Não deixe também de visitar nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, então, antes da gente começar, eu gostaria de falar de um acontecimento muito simbólico que aconteceu. Um certo dia, um grande monge tibetano que já estava meditando sem comer, sem beber água, só meditando com os olhos fechados, flutuando sobre o Monte Everest, ele acordou após 300 anos e disse 3 frases. Ele virou e disse a primeira: é hoje que a banana come o macaco. A segunda: é hoje que o poste mija no cachorro. E a terceira: é hoje que o muro sobe em cima do gato. É com essas sábias reflexões sobre o nosso dia a dia em pandemia que eu inicio o PET, volume 7, pessoal. Pessoal, essa semana vamos falar a respeito dos ambientes tropicais. Primeiro, o que são ambientes tropicais? São aqueles ambientes que se encontram na zona climática ou zona térmica tropical. Olhem aí, ó. A zona térmica tropical, pessoal, ela se encontra exatamente entre os trópicos, entre o Trópico de Câncer, que se encontra no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, que se encontra no hemisfério sul, pessoal. E no meio dela nós temos a linha do Equador. Então nós temos 4 zonas térmicas, ou 5 zonas térmicas, depende do seu ponto de vista. A zona polar ártica e a zona polar antártica, que são aquelas que estão em latitudes superiores aos círculos polares árticos. A zona temperada norte, que se encontra entre o círculo polar ártico e o Trópico de Câncer. E a zona temperada sul, que se encontra entre o círculo polar antártico e o Trópico de Capricórnio. E a zona tropical, que se encontra entre os 2 trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, beleza? E como a gente pode observar, o Brasil está aqui na América do Sul, boa parte do território brasileiro faz parte da zona tropical. Por isso que existe aquela música muito bonita, inclusive, que eu gosto muito, que fala: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro tem carnaval. Carnaval em 2021 não tem não. É coronavírus, o coronavide, né? Vamos lá, pessoal. Entre os climas tropicais que nós temos no Brasil, nós começamos com o clima equatorial, pessoal. São áreas que abrangem próximo à linha do Equador, que tem como característica ser, no Brasil, ser quente e úmido o ano inteiro. Baixa amplitude térmica, porque a radiação que chega é muito constante durante todo o ano. A variação da angulatura da radiação solar, o que acaba determinando, inclusive, a maior incidência ou não, ou a maior intensidade, ela varia muito pouco. Por isso, nós temos uma baixa amplitude térmica anual, característico de baixas latitudes. Clima tropical. No Brasil também pode ser chamado de clima tropical continental. É o que encontra ali na porção oeste, centro do Brasil, principalmente na região centro-oeste, pessoal, que engloba tanto áreas de cerrado como de Pantanal. 2 estações bem definidas, assim como os demais climas tropicais, que possuem características do verão ser quente e úmido, o inverno ser um pouquinho menos quente, mas também quente e seco, beleza, pessoal? Então nós estamos falando ali de latitudes um pouco superiores à linha do Equador. O clima tropical, neste caso, pessoal, a gente tem diversos climas tropicais no Brasil, né? O tropical continental, que foi esse que eu acabei de situar para vocês. O clima tropical de altitude é aquele que possui como característica estar numa altitude um pouco superior,
É o meu clima aqui em Viçosa, Minas Gerais, cidade mais bonita do Brasil, com a melhor universidade do Brasil também, que tem como característica as temperaturas não serem tão elevadas. O verão é quente e úmido, o inverno é fresco e seco. O clima tropical úmido ou clima tropical litorâneo, pode ser chamado dessas duas maneiras, nós temos como característica que é uma variação latitudinal muito grande no Brasil, porque vai desde lá do norte, do litoral norte da região sul até o Rio Grande do Norte. Então a caracterização térmica dele é muito complicada de ser feita. A questão que nós podemos dizer é a distribuição de chuvas é bem distribuída durante todo o ano, porque recebe umidade vindo do oceano o ano inteiro. E o clima tropical semiárido no sertão nordestino, no chamado polígono das secas, é quente o ano todo. O inverno um pouquinho menos quente, mas quente também, com chuvas escassas, chovendo entre 250 e 750 milímetros ao ano. Existe um pouco mais de chuva no primeiro semestre, pessoal, do que no segundo semestre, beleza? Agora dói o meu coração. Ah, Pet, faz isso com o tio Galvão. Não, gente. O tio Galvão sangra o coração quando vê em geografia aparecer a palavra bioma. Não estou falando que o conceito de bioma é um conceito equivocado para a ciência. Claro que não. Mas na geografia nós temos conceitos mais adequados. Vegetação. Domínios morfoclimáticos. Porque o bioma, pessoal, ele vai muito além do que a geografia estuda. O bioma ele está muito mais atrelado ao ramo das ciências, da biologia. Porque o bioma fala da relação dos seres vivos com o ambiente. A geografia não vai a fundo na questão animal, micro-organismo e assim por diante, apesar de estar relacionado. Por isso que eu não gosto quando aparece no material de geografia o termo bioma. Vegetação, beleza. Domínios morfoclimáticos, meus olhos viram 2 coraçãozinhos. E quando eu leio o bioma, olha só como é que eu fico. Essa daí só pra quem zerou a internet conhece. Esse meme aí, pessoal, vamos dizer assim, a base dos memes globais, tá ligado? Na minha época, quando eu tava lá no meu ensino médio igual vocês, esse meme, que era o FU, estourava. São os memes mais engraçados, esses desenhos assim, o Challenge Accept e assim por diante. Eles são muito legais, né? Então, essa é a minha cara quando eu vejo falar sobre biomas. Mas vamos lá, pessoal. Dessa maneira, nós temos 6 biomas no Brasil. Amazônia, corresponde à floresta amazônica, grande biodiversidade, vegetação densa, latifoliada, perene, hidrófila em algumas partes, beleza? O Cerrado, que tem como característica ser uma savana, né? Com 7 estratos, pelo menos. Existem áreas que são campos, praticamente, áreas com arbustos, áreas que são um pouco mais fechadas. A mistura dos 3, por isso que existem 7 estratos dentro do Cerrado. A Caatinga, que pode ser inclusive vista como uma savana estépica, que também é considerada uma savana, mas uma savana um pouco mais seca, né? A Mata Atlântica, uma floresta tropical com uma grande biodiversidade, uma densidade de biodiversidade muito grande, justamente porque ela vai desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, então ela acaba tendo uma diversidade muito grande, porque a Mata Atlântica do Rio Grande do Norte, ela acaba sendo completamente diferente da Mata Atlântica lá da região sul, por exemplo, beleza? O Pantanal, que é uma grande área alagada, apesar de ter um clima relativamente seco, ela é alagada devido a ser uma área de depressão, ou seja, de acúmulo de água. E os pessoal, os pampas, né, extremo sul do Brasil, principalmente na região do Rio Grande do Sul, relevo de coxilhas, né, levemente suave, bem suave mesmo, levemente ondulado, quer dizer, beleza? Vegetação herbácea, ou seja, rasteira. O Pantanal, pessoal, também pode ser herbáceo, arbustivo e arbóreo. Aí, claro que eu não vou deixar de trazer para vocês, claro que o tio Galvão não ia deixar de trazer para vocês os domínios morfoclimáticos. Domínio amazônico. Cuidado, quando nós falamos de domínios morfoclimáticos, vai muito além da vegetação. Domínios morfoclimáticos levam em consideração 5 aspectos físicos que nós estudamos na geografia: clima, relevo, vegetação, solos e hidrografia. E a geologia? A geologia acaba que ela está inserida já em solos e relevo, beleza? Então, pessoal, esses 5 aspectos determinam os domínios morfoclimáticos, onde nós temos 6 domínios morfoclimáticos mais as áreas de transição.
que eu acho maravilhoso. Porque as áreas de transição são áreas onde nós temos características de mais de um domínio. Por exemplo, a Mata de Cocais, por exemplo, o Pantanal, por exemplo, o Agreste, que são as 3 famosas áreas de transição do Brasil. Pessoal, primeiro ali é o domínio amazônico, né? Onde nós temos a floresta amazônica, clima equatorial, o solo bastante lixiviado por ser um ambiente muito úmido. Deixa eu ver, a hidrografia muito densa, a maior bacia hidrográfica do mundo, e assim por diante, pessoal. Então, se junta todas as características, você consegue criar essa aqui. Cuidado, não existe domínio morfoclimático da Mata Atlântica, existe domínio morfoclimático dos mares de morro, beleza? Por quê? Porque o relevo característico dos mares de morro, ele é completamente ondulado. Quando você vê ele de cima, parece um mar mesmo, pessoal, só que um mar de morro, beleza? Então vamos para as atividades. Pessoal, um dos pets mais pequenos que nós tivemos aqui até agora. Ah, esqueci. Quem tiver curiosidade de saber um pouco mais a respeito dos climas do Brasil, até mesmo da vegetação, já temos a aula de clima do Brasil lá no nosso projeto Enem. Você pode ficar à vontade, só procurar aí no YouTube mesmo, você acha essa aula, beleza? E de vegetação, se não me engano, aqui 1, 2 semanas no máximo, nós já teremos ela também. Ah, com material escrito. Só pesquisar na nossa plataforma lá. Se você quiser ler a respeito melhor, tem lá também, beleza? 1. Discorra sobre as principais características do clima tropical. Pessoal, quando fala de clima tropical, estamos pensando em tropical continental. Primeiro, centro do Brasil voltado um pouco para o oeste, áreas de Cerrado e Pantanal principalmente, onde nós temos um verão quente e úmido, um inverno um pouco menos quente e seco, beleza? Sendo principal área no centro do Brasil, beleza? 2. Quais são os principais biomas brasileiros? Pessoal, então, só falar, né? Os biomas brasileiros são Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas. Ou Pampa, né? Pampa. 3. Em virtude da imensidão do território brasileiro, são identificados diversos tipos de climas. Por que o Brasil é considerado um país tropical? Pessoal, apesar da gente ter diversos climas, a gente observa que existe um predomínio de climas tropicais no Brasil, já que maior parte do território brasileiro se encontra na zona térmica tropical, ou na zona climática tropical. Por isso que tem aquela música, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro não tem carnaval. Ai, pai, para. Vamos lá, pessoal. 4. Marque a alternativa que não corresponde aos climas do Brasil. Equatorial e subtropical? Correto. Pessoal, não traz o subtropical pra gente, porque como nós estamos falando de ambientes tropicais, o clima subtropical, ele se encontra no ambiente temperado. Ah, professor, quais são essas características? Vamos aproveitar e vamos falar. Pessoal, verões quentes, invernos frios, em áreas de serra inclusive, pode ocorrer neve e úmido o ano todo, chuva o ano todo, precipitação o ano todo. B. Tropical e semiárido? Correto, temos no Brasil. C. Continental e montanhoso? Falso, não temos áreas montanhosas. Há uma discussão a respeito de montanha, mas não vamos entrar nela agora. No Brasil, então, resposta letra C. Beleza? De Cruzeirão Cabuloso. Ai, meu Cruzeiro, faz comigo não. 5. Relacione a charge com o assunto do capítulo que você acabou de estudar. Tá lá, né? Agora fica a pergunta, a motosserra que é muito pesada, uma atividade que você precisa de força, mas na realidade não, né, pessoal? O solzão, provavelmente solzão aí, um ambiente tropical, igual ao Brasil. Uma floresta que era densa, não é mais porque o cara cortou tudo. Isso foi demonstrado que, pessoal, a tendência é a temperatura aumentar se você retira a vegetação. Porque a copa das árvores, elas funcionam como uma estufa. Elas fecham a vegetação, o que não permite com que as temperaturas subam demais durante o dia, devido principalmente ao seu sombreamento, por exemplo. Pessoal, faça um teste um dia que estiver muito quente. Fica na sombra de algo que é de concreto. E fica na sombra de uma árvore. A sombra da árvore, ela é muito mais fresca. Por quê? O concreto ele tende a absorver a radiação solar e fica emitindo aquilo pra gente, né? Ou seja, ele envia calor para você do mesmo jeito. Já a árvore, ela reflete
mais radiação do que o concreto, e além disso ela absorve esse calor em forma de energia. Então ela tende a ser mais fresca, beleza? Pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Pet assim, pequenininho, tranquilinho, bonitinho, igual o tio aqui. Mentira, eu sou feio para danar. Forte abraço e até semana 2. Tamo junto, é nóis.